Então nós temos estado a caminhar em Gênesis, livro do Gênesis, é onde nós temos estado. Eu estive 2 semanas fora, 2 semanas de férias, portanto não me viram durante 2 domingos. Já estou de volta, regressamos ao livro do Gênesis. Estamos a fazer esta série completa em Gênesis. E este será o nosso terceiro sermão em Gênesis. E no primeiro, que abarcou o capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, nós vimos como Deus é o Criador de tudo o que existe. Deus criou tudo a partir do nada. E Deus criou tudo, nós vimos por meio da sua palavra. Deus fala e acontece. Como um rei que está sentado no seu trono, decreta algo e acontece. Então Deus, por meio da sua palavra, traz à existência aquilo que não existia. E vimos também que tudo aquilo que Deus faz, isto é importante porque nós estamos mergulhados numa realidade que é diferente daquela que está descrita em Gênesis capítulo 1. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez foi muito bom. Okay? Então, o mal, o pecado, o sofrimento, a dor, tudo isso que nós conhecemos da nossa realidade contrasta com este capítulo 1. Mas o que o autor quer dizer é que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, o capítulo 1 de Gênesis e o início do segundo capítulo, naqueles 3 versículos, mostram-nos como Deus é o rei que estabelece um reino bom, um reino muito bom, onde é suposto, porque Deus no 7º dia, Ele descansa. Então é suposto que nesse 7º dia, no dia do descanso, seja o dia da comunhão com a criação, em que o homem possa ter comunhão entre ele e possa ter comunhão com Deus. No entanto, no capítulo 3, nós vemos como houve uma rebelião nesse reino. Como houve um golpe, não um golpe de Estado, porque não era uma democracia, não era um Estado, era um reinado, mas houve um golpe contra a monarquia, contra o rei, contra um reino paradisíaco. O homem e a mulher, Adão e Eva, seduzidos pela serpente, que é o diabo, que é Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o homem e a mulher quiseram ser como Deus. Esta foi a proposta que foi dada a eles. Ou seja, eles poderem determinar, eles poderem se sentar no trono. Lembram-se que eu falei? Deus criou tudo como um rei por meio da sua palavra. Deus está no trono. Então Adão e Eva foi-lhes dada a proposta de eles serem reis, de eles poderem decidir entre o bem e o mal. Eles determinarem aquilo que é certo e errado para eles mesmos, segundo os seus próprios padrões. Então houve uma insurreição contra o rei. E o ato desta rebelião, mostra-nos no capítulo 3, não podia passar impune. A serpente e a terra são amaldiçoadas. Adão e Eva são punidos. Não são amaldiçoados, são só castigados. A serpente é condenada a rastejar para sempre sobre o seu ventre e comer pó para sempre. Além disso, a serpente, nós percebemos pelo livro de Apocalipse, a serpente é Satanás. Satanás apoderou-se de um animal e falou por meio dele para seduzir Adão e Eva. Okay? Então, é dada uma promessa à mulher como maldição para a serpente de que um descendente da mulher, um daqueles que viria da linhagem da mulher, da linhagem de Eva, iria esmagar a cabeça da serpente, iria dar um golpe fatal na serpente. Então a serpente leva esta sentença. A terra é amaldiçoada também, na medida em que, como nós vimos descritos lá no paraíso, muitas árvores agradáveis à vista, com todo o tipo de fruto, havia abundância, não havia escassez, mas essa escassez vai passar a ser uma realidade. A terra é amaldiçoada e ela vai passar a produzir espinhos e abrolhos. E esta maldição da terra está ligada à punição que foi dada a Adão. Deus diz a Adão, olha, agora do suor do teu rosto é que tu comerás. Porque nem sempre a terra vai produzir, ou seja, nem sempre o teu trabalho vai ser produtivo. Já se trabalhava antes no Éden, o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. A mulher é punida com a dor da tarefa na maternidade. Ela dá à luz com dores. Ao mesmo tempo, ela vai se ver inclinada sempre a usurpar a autoridade do seu marido no relacionamento conjugal. É isto que Deus diz à mulher. Mas há uma outra punição ainda sobre Adão e Eva. É que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E Deus fecha o acesso ao jardim. Eles não têm mais acesso ao jardim, porque no jardim está a árvore da vida, que lhes conferia uma imortalidade, e está a presença de Deus com quem antes de pecarem eles estavam todos os dias. No final de cada dia. Então eles são negados no acesso à presença de Deus.
Agora, no entanto, se por um lado o capítulo 3 de Gênesis nos mostra como o pecado, o mal e o sofrimento que nós tão bem conhecemos na nossa própria vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, o mal e o sofrimento entraram na realidade. Então, se por um lado temos essa realidade que é evidenciada aqui, por outro lado, ao mesmo tempo, temos também uma promessa de que nem sempre vai ser assim. O paraíso perdido um dia seria o paraíso recuperado. A Bíblia começa com o paraíso que se perde e a Bíblia termina em Apocalipse com o paraíso que é retomado. Deus prometeu um descendente à mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, se por um lado também nós vemos Deus lançar para fora do paraíso Adão e Eva, nós vemos também Deus que não os abandona. Porque eles, ao pecarem, eles percebem a sua culpa, eles perdem a sua inocência. E eles percebem-se na sua nudez. E Deus vai então fazer roupas a partir de peles de animais para cobrir a sua nudez. Deus cobre a sua nudez matando animais inocentes, derramando sangue, da mesma forma que mais tarde Ele mataria o seu único filho, derramando sangue para cobrir a culpa da humanidade. Então Jesus é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente no Calvário, morrendo e ressuscitando pelo seu povo. No entanto, esta linhagem, esta promessa, esta semente da mulher é várias vezes ameaçada e várias vezes colocada em risco. Uma verdadeira guerra cósmica inicia-se contra a semente da mulher. O diabo fez de tudo para interromper esta semente. O diabo fez de tudo para quebrar esta linhagem. E é exatamente isso que nós vamos ver já hoje no capítulo 4 de Gênesis, que é o nosso texto. Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E vamos ler todo o capítulo até o versículo 26. E diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado está à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim levantou-se contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: A minha punição é maior do que a posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra. E quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse, que o encontrasse sofresse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zila, deem ouvidos à minha voz. Escutem, mulheres de Lameque.
as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Jesus, pedimos-te neste momento a tua bênção para a exposição da tua palavra. Que a tua voz se faça ouvir neste momento, Senhor Jesus. Abre os nossos corações para ouvir. Dá-nos corações prontos para obedecer. Senhor, que a autoridade da tua palavra, que a unção do teu Espírito sobre mim, possa fazer com que tu fales, Senhor, com que tu sejas ouvido nesta manhã aqui de uma forma inconfundível. É a tua palavra, é a autoridade das Escrituras, inerrantes, suficientes, infalíveis, na vida do teu Espírito aplicada a nós, que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então aqui no capítulo 4, o autor de Gênesis vai completar aquilo que nós vimos, que dá estrutura a todo o livro de Gênesis, que é a expressão Toledot, para aqueles que estiveram aqui nas outras 2 vezes. Toledot, essa expressão em hebraico significa, estas são as gerações de, esta é a história de. Então nós vamos encontrar esta expressão Toledot durante 10 vezes no capítulo, no livro de Gênesis, que vão dar todo o ritmo ao livro de Gênesis, que vão dar a estrutura ao livro de Gênesis, em que são apresentadas as gerações, genealogias, em que o autor seleciona quem ele quer focar. E aqui, no caso, o primeiro Toledot, que nós vimos da outra vez, começa nos céus e na terra. Esta é a genealogia dos céus e da terra. Esta é a história dos céus e da terra. E agora ele vai afunilar, como nós vimos, até à pessoa de Sete. E o ponto é sempre mostrar o quê? Estes Toledotes pretendem mostrar sempre as 2 linhagens. A linhagem, a semente da mulher e a semente da serpente. Para mostrar que a semente da mulher é sempre preservada para o cumprimento da promessa que Deus fez. Que dali viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Este é o motivo principal de Gênesis. Se ficarem com isto, eu vou repetir isto várias vezes, ficam com a chave de interpretação para Gênesis. Ok? E o primeiro versículo do nosso texto vai trazer esperança aos leitores. Lembram-se, terminou com Gênesis 3. Terminou com a saída, com a expulsão de Adão e Eva, com a queda, com a destruição daquele ambiente paradisíaco, com o cortar da relação do favor de Deus daquela forma sobre Adão e Eva. Então Eva engravida aqui, engravida de Adão e dá à luz um filho, Caim. E ela vai afirmar que ela teve um homem, teve um varão, com a ajuda do Senhor. Então para Eva, Caim, ela chamando Caim de homem, de varão, ela está a dizer, está aqui o outro Adão, um outro homem que foi providenciado pelo auxílio divino. Então parece haver aqui um senso de otimismo por parte de Eva. Ou seja, parece que ela está a ver que se está a cumprir a promessa que Deus lhe fez, que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Parecia estar mesmo ali. O texto bíblico vai nos dizer também que nasceu um outro filho, Abel. E a palavra Abel significa, traduzindo para português, significa sopro. Tal como nós encontramos em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que também pode ser traduzido, sopro dos sopros, tudo é sopro. Isto fala do quê? Fala da efemeridade, da temporalidade das coisas. E foi assim mesmo a vida de Abel. A vida de Abel foi um sopro. Moisés diz-nos que Caim era agricultor, Abel pastor de ovelhas. E a tensão da narrativa vai começar a surgir a partir do versículo 3, quando Caim vai fazer uma oferta a Deus, a partir do fruto do seu trabalho de agricultura, e quando Abel também a partir do fruto do seu trabalho, mas aqui ele dá as primícias, ele dá o melhor das suas ovelhas, dá a gordura e dá das primícias. E Deus rejeita a oferta de Caim e agrada-se da oferta de Abel. Nós lá mais à frente vamos ver que Deus institui para o povo de Israel tanto as ofertas de cereais quanto as ofertas de animais. Portanto, o ponto aqui da rejeição não está na oferta em si. O autor não afirma explicitamente o porquê da rejeição da oferta de Caim, mas nós temos várias pistas neste texto e noutros textos da Bíblia que nos indicam o porquê de Deus ter rejeitado esta oferta. Moisés vai enfatizar que Abel ofereceu das primícias. Moisés ofereceu do melhor que ele tinha. Moisés ofereceu daquilo que era mais excelente
do fruto do seu trabalho. Abel deu do melhor. Já quanto a Caim, não é mencionado nada nesse sentido. Ao mesmo tempo, Moisés diz-nos também que Deus primeiro se agradou de Abel. Deus agradou-se de Abel e agradou-se da sua oferta, se repararem no texto. Primeiro Deus agrada-se de Abel, depois agrada-se da oferta. Primeiro Deus agrada-se do adorador e depois Deus se agrada da expressão da adoração dessa pessoa. Porque primeiro vem o coração e depois vem a oferta. E o autor dos Hebreus vai nos dizer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Então parece que a superioridade da oferta de Abel reside no facto de ele ter feito isso pela fé. Numa confiança que se lança, que se atira, que descansa em Deus. Então pela fé foi feita uma oferta superior à de Caim. Outro texto também que nos elucida e aponta mais para o coração do que para a oferta está em 1 João 3, 11 e 12, que diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o início é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E vejam aqui, porque é que ele está a perguntar, porque é que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más. Ou seja, o que torna Caim mau e injusto não é o homicídio que ele faz. Ele já era mau antes e por isso ele então mata o seu irmão. Ok? Então ele tinha um coração ímpio. Ele tinha um coração mau. Ele já tinha ações más. O próprio Jesus afirma a vida justa de Abel em Mateus 23, 35 e em Lucas 11, 51. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos um padrão de vida num e temos outro padrão oposto de vida noutro. Nós temos uma vida de fé em Abel e nós temos uma vida de impiedade e injustiça em Caim. E essa é a base da rejeição da oferta. E Moisés vai nos descrever a reação de Caim. A rejeição, isto mostra mais uma vez a tendência do coração de Caim. Okay? Como é que Caim reage? Caim fica irritado e isso podia-se ver na sua cara. É o que o texto nos diz. Deus pergunta porque é que ele está assim. E diz-lhe, olha, se tu fizeres o que é certo, mais uma vez, a ênfase colocada na ação, se tu fizeres aquilo que é certo, então a tua oferta será aceite. Agora, se tu não fizeres aquilo que é certo, o pecado vai estar sempre à porta. Vai estar sempre ali. Porque pecado chama mais pecado, chama mais pecado, chama mais pecado. Vai estar sempre ali, pronto para atacar. Então, Deus exorta Caim, domina. A ti cabe-te dominar a tentação, cabe dominar o pecado. O que é que nós temos aqui? Nós temos a serpente pronta para atacar, à espera do momento certo, à espera da brecha certa, dada por Caim. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que ela quer fazer desde lá atrás. Para ferir agora a segunda geração. Ela feriu a primeira geração, levou a primeira geração ao pecado e agora ela quer ferir a segunda geração, aquele que se pensava que podia ser o descendente da mulher. Ela quer levá-lo para longe dessa linha. Caim não segue, nós lemos a história, Caim não segue a exortação de Deus e permite que a amargura, e vejam onde é que a coisa começa, permite que a amargura e a inveja em relação a Abel cresçam no seu coração. Então Caim faz um plano. Ele planeia matar o seu irmão. E nós percebemos que não foi um evento fortuito, não foi uma explosão de ira no momento, foi uma ação premeditada. Como é que nós podemos perceber isso? Porque Caim disse a Abel, olha, vamos ao campo. E quando se quer matar alguém, não se quer que haja testemunhas. E era isso que se fazia. Leva-se para o campo para não se ouvir nada, para ninguém ver nada. Então Caim tinha intenções já de matar Abel. E depois de Caim ter morto Abel, surge uma pergunta da parte de Deus. Tal como quando Adão e Eva pecaram, e Deus pergunta-lhes onde é que eles estão, a fim de não obter necessariamente uma informação que Deus não saiba, porque Deus sabe de tudo, mas a fim de obter uma confissão, um reconhecimento do pecado da ação, Deus pergunta também a Caim onde está Abel. Deus vem e pergunta onde está Abel, o seu irmão. E esta expressão, irmão, o teu irmão, o irmão de Caim, aparece na passagem 7 vezes, ou seja, o número da completude. Isto para evidenciar o quê? Para evidenciar a tragédia, o drama, o horrendo que é esta narrativa. O homicídio dentro da própria família. Então o texto enfatiza o irmão de Caim, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, para enfatizar
este fratricídio. Agora, ao contrário de Adão e Eva confessaram. Eles confessaram o seu pecado. Tentaram se justificar e tal diante de Deus, mas não disseram, não, nós não fizemos nada. Ok? Caim mentiu. Caim mentiu a Deus. Onde está Abel? Não sei. E além de mentir, ele responde com desprezo. Pergunta, sou eu o guardador do meu irmão? Claro que é. É o irmão mais velho. É o guardador do irmão, sim. Então o que é que nós vemos aqui em Abel? Nós vemos aqui, em Caim, nós vemos mentira e nós vemos morte. Como afirmou Jesus em João 8,44. Que Satanás, desde o início, é o quê? Homicida e mentiroso. Caim, afinal, não é da semente da mulher. Caim é da semente da serpente. A serpente lançou um golpe trágico sobre a promessa de Deus. Podia não haver nenhuma testemunha, mas Deus viu. Deus afirma que o sangue de Abel clamava da terra. O sangue de Abel foi derramado sobre a terra. E agora a maldição que vai cair sobre Caim, reparem, sobre Adão e Eva não caiu maldição, mas agora sobre Caim, Deus amaldiçoa. Deus amaldiçoa Caim. E a maldição está ligada ao crime que Caim cometeu. O sangue de Abel foi derramado sobre a terra. E Caim agora não conseguirá trabalhar a terra. Ele será um fugitivo. Será um fugitivo. Caim é amaldiçoado tal como quem foi amaldiçoado antes? A serpente foi amaldiçoada. Caim é amaldiçoado. Caim é da descendência da serpente. Ele é amaldiçoado na sua relação com a terra. Caim e a serpente, a mesma essência pecaminosa. Caim não podia mais cultivar a terra da mesma forma. Ele teria de ser fugitivo, um nómada, errante pela terra. E Caim ficou aflito com a sua punição, afirmando que a sua iniquidade, ou seu castigo, a palavra que está aí, castigo, pode ser traduzida também por iniquidade. Então, a sua iniquidade, o seu castigo era tão grande que não poderia suportar. Expulso da terra, expulso da presença de Deus e sujeito a ser morto. Alguém poderia querer vingar o sangue de Abel. E o comentário de Caim sugere que uma família extensa já existisse e que alguém próximo de Abel poderia querer buscar vingança. Tanto que nós vemos a seguir que já há mais população na terra, porque Caim depois vai andar pela terra, ok? Então, já existem mais pessoas. Podia ser que isto é especulação, mas a partir do comentário de Caim podemos depreender isso, que já havia família de Abel que poderia querer buscar a vingança. Só que Deus, mais uma vez, vai ser gracioso. Deus vai ser gracioso com Caim e vai pôr nele um sinal, uma marca, para que ninguém o matasse. O texto não nos diz qual é a marca e isso também não é importante. O que é importante é o ponto que o sinal é uma oferta graciosa da parte de Deus para que a sua vida pudesse ser preservada. E ainda que alguém matasse Caim, esse alguém seria vingado. Caim seria vingado 7 vezes, ou seja, de forma completa. E mais uma coisa, um paralelismo. E nós vemos aqui vários paralelismos com o capítulo 3. Mais um. Caim é expulso para o leste do Éden. Adão e Eva foram expulsos para o leste do Éden. Foram afastados para o leste do Éden. Caim é afastado ainda mais, porque se eles estavam aqui a leste do Éden, ele é afastado ainda mais para leste, ainda para mais longe do favor e da presença de Deus. No versículo 17, o autor diz-nos que Caim constrói e edifica uma cidade e tem um filho. E Moisés vai nos dar uma genealogia, a genealogia de Caim aqui, com 7 gerações, começando em Adão e depois terminando em Lameque. E Moisés vai descrever a história de Lameque, que é a 7ª geração. Mais uma vez aqui o número 7. Então não significa necessariamente que tenham sido todos uns filhos uns dos outros, mas o autor destaca aqueles aqui. Okay? Porque ser filho de pode também ser traduzido por descendente de. Então pode ser o avô, pode ser o bisavô. Okay? Então as genealogias também, na altura da Bíblia, faziam-se assim. Então coloca o foco em Lameque, na sua família e nas palavras de Lameque. A ordem da criação quanto ao casamento vai ser violada por Lameque. Então temos a primeira referência de poligamia. Ele casa com 2 mulheres, contrariando aquilo que Deus estabeleceu lá em Gênesis, nos versículos que nós vimos anteriormente. Agora, não só Lameque ele é polígamo, como ele também é um assassino insensível. Lameque matou um homem só porque esse homem o feriu. E matou um jovem só porque esse jovem o pisou. E ele ainda arrogantemente vai dizer, olha, Deus disse a Caim, olha, se alguém te matar serás vingado 7 vezes. E Lameque vai dizer, se alguém me ferir, eu serei vingado 70 vezes 7.
É uma exposição, esta sétima geração é uma exposição horrenda de pecado. É para mostrar como a semente da serpente está mergulhada no pecado. Só que ainda assim Deus vai ser gracioso. Porque Deus, na sua graça comum, na sua graça que dá a todas as pessoas, independentemente de os seguirem ou não, Deus vai lhes dar desenvolvimento cultural. Nós vemos aqui o início da música, de instrumentos, do gado. Então, uma dádiva generosa da parte de Deus a esta família. E agora, quando tudo parece estar perdido, o versículo 25 traz a esperança à narrativa. Traz nova esperança, traz uma solução para o problema. A serpente estava em força. Terminámos com Lameque, com a família de Caim. A serpente, a linhagem da serpente estava aí em força. Mas a semente da mulher tinha sido brutalmente assassinada. Ok? Como é que se cumpriria a promessa de Deus, tendo Abel sido assassinado? Então temos a esperança aí. Adão e Eva voltam a conceber. Têm um novo filho. E esse filho vai se chamar Sete. E reparem na frase de Eva. Eva reconhece que ele foi dado no lugar de Abel, do justo. Um reconhecimento claro da continuidade da promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente estava lá, a linhagem estava restaurada. Sete também tem um filho e diz-nos Moisés que foi nesse tempo que se começou a fazer o quê? Como é que termina o capítulo 4? Como é que termina esta narrativa? Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. A invocar Yahvé. Até aí, o nome de Deus não tinha sido invocado pelo nome que ele tem, Yahvé, que é assim que Deus se revela a Moisés. Eu sou o que sou. Yahvé. Então o primeiro Toledot, este primeiro agrupamento da história da genealogia, termina mostrando como a semente da mulher é preservada mesmo sendo alvo de ataques ferozes e trágicos, brutais, por parte de Satanás. E que, embora havendo alguém como Lameque totalmente averso a Deus, há também um povo, em contraste, que invoca o nome do Senhor. E a promessa, a esperança está neste texto. Ok? Este é o nosso texto. Então, a ideia principal, o tema exegético, o tema de interpretação que salta do texto para nós hoje, é claramente a batalha que existe entre a semente da serpente e a serpente da mulher. Que é o quê? A serpente não descansa, mas Deus sempre triunfa. Deus provê, em fidelidade à sua promessa, a continuação da existência da semente da mulher até que a cabeça de Satanás seja esmagada. É isto que o autor quer transmitir. A serpente tem um propósito muito claro. Muito claro. Destruir o povo de Deus. No capítulo 3, a serpente quis afastar Adão e Eva da relação de amor, de confiança, de entrega entre Deus e o homem. Deus, Adão e Eva. É Adão e Eva o clímax da criação. E a partir do momento em que Deus promete à mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente vai fazer de tudo para destruir essa linhagem. Vai fazer de tudo para fazer prevalecer a sua própria semente. Então, duas sementes, duas descendências em competição aqui. Abel foi o primeiro dos mártires, o primeiro a ser morto por causa da sua fé. Outros se seguiram nessas tentativas da serpente de extinguir a linhagem. Satanás levou o faraó a fazer o quê? A matar todos os bebés masculinos, todos os bebés rapazes que nascessem aos hebreus. Moisés, que desempenhou um papel fundamental na história da redenção, que é levantado para conduzir o povo para fora do Egito, que é levantado para dar a lei ao povo. Moisés foi salvo milagrosamente. A semente da mulher ali preservada no meio do ataque feroz de Satanás para a destruição daquele povo. A linhagem do trono de David quase foi cortada quando Atalia quis matar todos os descendentes do rei para ela ficar no trono. Houve uma ama que salvou uma criança, um descendente do rei chamado Joás, e escondeu num compartimento. E depois esse menino foi guardado até à altura de reclamar o trono novamente. Quase foi cortada ali a dinastia de David, a linhagem da mulher. Então Deus manteve a semente da mulher viva até que o Messias nascesse. Mas mesmo quando o Messias nasceu, a serpente quis acabar com a linhagem da mulher. Como? Ela induz Herodes, por meio da sua arrogância, por meio do seu orgulho, de querer ser o único rei, a ser amado, a ser querido, a reinar. Ela induz Herodes
a matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos de idade. Conhecemos esta história do Natal. Então, Deus aparece em sonhos, por meio de anjos, a José que diz, vão para o Egito, fujam. E a linhagem da mulher é preservada. Jesus é preservado. Mais tarde, durante o ministério de Jesus, há outras tentativas de Satanás. Por exemplo, há uma altura que Jesus está a pregar, a falar, a ensinar, e a multidão é incitada para apedrejar Jesus. Só que Jesus desaparece do meio das multidões. Finalmente, através de um dos seus discípulos, através do sistema religioso vigente, Satanás consegue matar Jesus. Através de Judas, pela traição, Jesus é morto, a semente da mulher, a promessa com o artigo definido, é morta. No entanto, aquilo que para Satanás era uma vitória, constituía-se a sua derradeira derrota. A destruição das obras das trevas veio por meio da morte e ressurreição de Jesus. E Paulo vai escrever aos Colossenses assim: quando vocês ainda estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando o escrito da dívida que nos era contrária e estava contra nós nos seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravou-a na cruz e, tendo despojado os principados e poderes, aqui está a falar dos demónios e do diabo, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Na cruz, Jesus esmaga a cabeça da serpente. O golpe fatal é dado sobre a serpente. Agora, a mesma serpente vencida e aguardando a consumação da sua sentença, que é quando Jesus voltar, a serpente enfurecida por esse golpe fatal, ela não parou, nem parará de perseguir a descendência da mulher, o povo de Deus, a igreja, os filhos de Abraão, os que têm a mesma fé de Abel. Não parou nem vai parar. Jesus avisou aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ele disse também, sereis odiados todos por causa do meu nome. E ele diz mais ainda, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. Se me fizeram mal, se me perseguiram, preparem-se, para vocês vai sobrar. E assim foi. Pedro e Tiago, logo no início, após Jesus ter subido aos céus, o Espírito Santo ter descido sobre a igreja, no início de levar o Evangelho, Tiago e Pedro foram presos. Estevão foi apedrejado. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, foi mandado matar por Herodes. Pedro e Paulo foram mortos pelos romanos. João foi exilado. Cerca de 3.000 cristãos morreram assassinados cruelmente no Coliseu em Roma. Ao longo da história, os cristãos têm sido perseguidos e mortos. Hoje em dia, século XXI, mais do que todos os séculos anteriores, os cristãos e a igreja têm sido perseguidos e mortos mais do que nunca. Não aqui no Ocidente, mas no resto do mundo. Somos uma minoria os que podemos ter esta liberdade religiosa. João, ao escrever Apocalipse, descreveu essa realidade. Nós vimos isto na altura do Natal e do Ano Novo. Estudámos Apocalipse capítulo 12. E um dos versículos diz assim, o versículo 17, o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Não nos vão faltar aflições, não nos vão faltar tentações, não nos vão faltar tribulações, externas e internas. Nas circunstâncias e na nossa alma, não nos vão faltar, mas Jesus consola-nos. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, eu triunfei o mundo. Tal como Satanás andava ao derredor de Caim, pronto para fazê-lo cair, pronto para causar destruição. Da mesma forma, está à espera que nós demos uma brecha, que nós abramos a porta para ele entrar. O pecado já à porta, cabe-te a ti dominá-lo. Da mesma forma, Satanás está lá à nossa espera. Está lá à nossa espera. Porque o diabo, diz Pedro, o vosso adversário, anda em derredores, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Então não é nenhuma brincadeira. Não é brincadeira. Satanás sabe como nos atingir. Satanás sabe como te atingir. E a ti pode ser diferente de mim, mas ele sabe. Ele sabe onde te dói. Ele sabe onde te seduz. Ele sabe onde te puxa. Ele sabe puxar os cordelinhos certos. Ele sabe como ir ao encontro das nossas áreas fracas.
Ele sabe como te fazer duvidar do amor de Deus por ti. Ele sabe como carburar no teu coração amargura. Por causa do que te fizeram, por causa do que disseram, por causa daquilo que não te fizeram, ou daquilo que não te disseram que tu querias que tivessem dito ou tivessem feito por ti. Satanás sabe carburar essa amargura, essa mágoa. Satanás sabe carburar no nosso coração inveja, ansiedade, sabe carburar medo, lançar medo, murmuração. Satanás vai querer nos fazer desistir das coisas para as quais Deus nos chamou. Vai querer nos afastar de uma vida regular de oração, de quebrantamento, uma vida de abertura da palavra de Deus. E não é assim escancaradamente, é subtil. É subtil. E aí, daí a imagem da serpente. Porque a serpente, ela está escondida. E ela rasteja rapidamente. Quando nós damos por nós, já ela está a morder. Satanás é subtil. Então nós não vamos deixar de orar ou de ler a Bíblia de um dia para o outro, vai ser aos poucos, fazendo cedências. Hoje não dá tempo, vou deixar para outro dia. E vai morrendo e esfriando a nossa dedicação, a nossa consagração a Deus. Satanás vai querer nos levar a fazer mal aos outros. Vai querer com que nós abandonemos compromissos com outras pessoas da nossa amizade, no nosso casamento, na nossa membresia. Satanás quer nos levar a abandonar compromissos sérios de responsabilidade, de cuidado e de amor sacrificial por meio do egoísmo, por meio de queremos alcançar os nossos objetivos pessoais. Satanás vai nos levar a abandonar e a trair os outros por meio de falarmos mal a eles ou deles. Perdendo a paciência com eles, explodindo de ira, caluniando, etc. Eu podia fazer uma lista das coisas que Satanás faz. Satanás está sempre lá. E este texto mostra-nos que a tentação, isto é muito importante, a tentação ganha cada vez mais poder sedutor sobre nós, quanto mais nós nos entregamos a uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a tentação é tanto maior quanto menos adoração sincera, fervorosa, intensa, quebrantada nós tivermos diante de Deus. Quanto menos adoração, mais poder de sedução da tentação sobre a nossa vida. Se tu queres que as tentações na tua vida percam o seu poder sedutor sobre ti, então faz crescer a tua vida de adoração. Adora a Deus com fé, como Abel. Porque é possível vir à igreja, é possível abrir a Bíblia, é possível estar diante de Deus e a nossa fé não estar lá. E fé não é só crer que Deus existe. A fé bíblica é outra coisa. É não só crer que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. É lançar-se a Deus, é confiar em Deus, é descansar em Deus, é render-se completamente a Deus. Então adora a Deus com fé, com fervor. Pede-lhe um coração que tem quebrantamento. Lança-te a Ele, entrega. E vais ver o poder da sedução a diminuir na tua vida. Quando nós acabamos de almoçar e comemos boa comida, nós não vamos ter depois apetite para comer porcarias que se estivéssemos no supermercado a fazer as compras cheios de fome, nós compraríamos aos montes. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, as seduções de Satanás não vão ter efeito sobre nós. Vamos estar de barriga cheia. Em simultâneo também, quanto mais espaço formos dando a uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus, em que não fazemos o certo como Caim não fez, Deus não aceita a nossa adoração. Não a recebe. E a Bíblia dá um exemplo de uma situação em que Deus não ouve a oração dos crentes. Diz assim 1 Pedro 3,7, Deus não ouve. Da mesma forma, maridos, vivam com elas, com as esposas, a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte frágil e herdeira convosco da graça da vida. Para quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. E Jesus já tinha avisado, antes de ires e levares a tua oferta no altar, resolve o que tens a resolver na tua vida. Ou seja, não há adoração numa vida de incoerência. Isso chama-se hipocrisia. E Deus não recebe. De nada serve nós cultuarmos ao domingo, quando nós não... Isto não quer dizer que sejamos perfeitos, o ponto não é esse. O ponto é eu não ser perfeito e para mim estar tudo bem com isso. Então, de nada serve nós cultuarmos a Deus ao domingo quando não lutamos para sermos crentes que devemos de ser, para não sermos os maridos e as esposas que devemos ser, os pais que devemos ser, os filhos que devemos ser, os colegas de trabalho que devemos ser, os irmãos em Cristo, comprometidos com os outros irmãos em Cristo, numa membresia ativa da igreja saudável que devemos de ser, os colegas que devemos ser, os vizinhos que devemos de ser.
De nada serve cultuarmos a Deus se não vivermos uma vida cristã plena em todas as áreas da vida. Lutando para isso. Não quer dizer que vamos conseguir sempre, não, vamos falhar, somos pecadores. O ponto não é esse. Essa adoração é vazia. E mais, uma das coisas fantásticas que este texto nos mostra é a espiral descendente que o pecado traz. Porque quando a nossa adoração é vazia, menos poder nós vamos ter para lutar contra as seduções que Satanás nos traz. E quanto mais nós tivermos esse poder, mais vamos cair, mais adoração vazia vamos ter, mais vamos cair, menos adoração vamos ter, até o momento em que Deus já não nos diz nada. Entrar numa vida de pecado é entrar num redemoinho que nos leva cada vez mais para baixo. Nós não saltamos na nossa vida de pecado, na nossa vida de afastamento com Deus, nós não estamos aqui em cima do poço e saltamos lá para dentro assim até chegarmos ao fundo. Nós vamos descendo de grau a degrau. E é isso que nós vemos no nosso texto. Primeiro começa com Caim a não oferecer uma vida de adoração, com fé. Depois ele tem inveja, emoções, sentimentos. Inveja, amargura, que depois se vai concretizar, vai crescer num homicídio. E mesmo diante de saber que cometeu um homicídio, ele vai mais longe ainda. Ele tem a cara de Paulo de mentir para Deus. E ele então afasta-se da presença de Deus. De grau a degrau. Começou numa hipocrisia na adoração. Começou na falta de coerência. E terminou longe de Deus. A vida de pecado é esta. Satanás vem com sedução, com pequenas coisas. Não vem logo assim, pá, tchanã. Não. Vem com pequenas coisas. Quando nós entramos numa espiral descendente de pecado, outra coisa que aprendemos aqui é que não somos só nós que somos arrastados no redemoinho da destruição, mas a nossa família é arrastada connosco. Olhem para a família de Caim, olhem para os descendentes de Caim, olhem para onde terminou Lameque. Nunca sou só eu a vítima do meu pecado. Nunca és só tu. Se o teu barco afunda, não é só o teu barco, é o barco da tua família que afunda também. Então é muito sério. E mais, se as famílias começam... Então, se tu começas já a afundar na tua vida com Deus, a tua família vai começar a afundar. E se a tua família afundar, e a outra família afundar, e a outra família afundar, afunda-se uma igreja. Mas não só. Muitas famílias afundadas fazem uma sociedade afundada. E assim nós temos uma Europa completamente secularizada, que luta contra tudo o que é vida, tudo o que é valor cristão. Cabe-nos a nós dominar o pecado. Não nos deixarmos seduzir pela tentação. Cedências em relação a pecados são muito graves. Mesmo que seja uma pequena cedência, é grave. Em primeiro lugar, porque é cometido contra um Deus que é santo, glorioso, belo, majestoso, bom, perfeito, fiel, amoroso. E em segundo lugar, porque o pecado é como uma cordinha que vai puxando, 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 puxando. É como um buraco negro, que quanto maior for, mais ele suga. Cedências quanto a pecados que são muito... Desculpem, cedências quanto a pequenos pecados são muito graves. Porque embora inicialmente se tratem de pecados aparentemente inofensivos, isto é só comigo, é na minha vida, ninguém é afetado por este pecado. Já ouvimos este argumento? Eu já ouvi. Restritos à nossa vida, restritos à nossa esfera individual. Inevitavelmente eles vão se crescer e vão chamar outros pecados que sempre irão respingar em quem está à nossa volta. Permitir pecado é permitir-se cair num abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo cada vez mais fundo. Guardar amargura e inveja no coração em relação a alguém vai acabar a conduzir a outros pecados. Maldicência. Eu vou começar a falar mal de quem eu alimento amargura no meu coração. Vou comentar com o outro. Vou caluniá-lo. Posso afetar a sua reputação. Posso destruir aquela vida. Vejam Judas, guardou ganância no coração. Porque ele estava mais preocupado com o dinheiro e ficar para ele. O texto diz-nos isso. E ele acabou por entregar Jesus por 30 moedas de prata. Começou com a ganância no coração e terminou na maior traição de toda a história. Então não alimentemos o menor dos pecados. Ele é um animal que pode surgir pequeno. Um leãozinho, quando é bebê, é muito fofinho. Parece um gato. Muito fofinho. Mas deixem-no crescer. Ele pode nos devorar. Não brinquemos com o pecado. Jesus falou, através da analogia
do fermento. Basta um bocadinho de fermento, leveda a massa toda. Então, irmãos ou irmãs, a tentação está sempre, sempre, sempre presente. De uma forma ou de outra. Aqui ou ali está sempre presente. Então, vigiemos os lugares mais inesperados. Oremos, fiquemos muito atentos às pequenas coisas. Às pequenas. Uma pequena insatisfação na nossa vida, em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso casamento, em relação à nossa situação, em relação ao que for. Uma pequena insatisfação. Um pequeno descontentamento em alguma área da vida. Um pequeno desânimo. Uma pequena frustração em relação a alguém. Uma pequena tristeza, uma pequena dúvida, carências emocionais, materiais, debilidades na saúde, tensões de relacionamento, o que for, vigiemos, porque essas coisas podem ser portas de entrada para Satanás entrar. Então ouçamos as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, a fim de obedecerem aos seus desejos. Agora, como nós não somos só nós no mundo e há pessoas à nossa volta, vamos também orar e ajudar todos os nossos irmãos que têm estado mais vulneráveis e a ser seduzidos pela serpente. Satanás quer destruir a igreja, de forma geral. E de forma concreta e particular quer destruir a nossa igreja. Os nossos irmãos, afastando-os da vida de adoração a Deus, afastando-os de uma vida de consagração, de adoração. Então vamos orar por eles. Vamos orar por todos aqueles que se têm afastado. Seja aqueles que estão aqui, que ainda aparecem, mas nós vemos que não há uma conexão nem com Deus, nem com a vida da igreja. Oremos por esses, conversemos com eles. Oremos por aqueles que já se afastaram, que mal pisam na igreja, que não têm um relacionamento sério, ativo, concreto com Deus, que sempre, eu digo sempre, deve se manifestar numa vida de entrega e de serviço a pessoas concretas, com caras e nomes, uma igreja local. Então oramos, então peçamos a Deus que Ele nos dê corações compassivos, sabedoria, firmeza para falar na verdade a estas pessoas, porque a verdade liberta. Então vamos ao encontro. Se tu sabes de alguém, se tu sabes de um nome, de uma pessoa que se está afastada, pega no telefone, chama para tomar um café, pergunta se está tudo bem. Aproxima-te, vai-te aproximando dessa pessoa. Então, se por um lado, e aqui chegamos ao último ponto da nossa pregação, então se por um lado o texto de hoje mostra como a serpente não descansa, por outro também nos mostra que Deus não se deixa vencer. Deus não se deixa vencer. O Evangelho sempre prevalece. A boa notícia que foi dada em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, nunca foi esquecida, nem nunca será até ao paraíso ser restaurado. Deus manteve a semente da mulher e sempre mantém e manterá o remanescente fiel. Elias julgava-se que era o último, o único a servir a Deus. Jezabel, a rainha má, ímpia, tinha morto uma série de profetas. Elias pensava que era o último e o único. Só que Deus diz-lhe, ainda há 7.000 que não prostraram os seus joelhos diante de Baal. Muitos discípulos de Jesus deixaram de seguir Jesus em dado momento lá em João capítulo 6. Deixam de seguir Jesus e dizem, Jesus, as tuas palavras são muito duras. Tanto que Jesus vai se virar para os 12 e pergunta, então e vocês? Também querem ir com eles? Daí que vem aquela expressão famosíssima de Pedro. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Muitos abandonaram Jesus. É sempre um remanescente. Sempre será um remanescente. O remanescente quem é? É composto por todos aqueles que reconhecem que em Jesus, na boca de Jesus, estão as palavras da vida eterna. Todos aqueles que têm a mesma fé de Abel. Todos os que são considerados justos como Abel o foi. Mas é um remanescente. Remanescente significa que são poucos. São poucos. Sempre foi e sempre será até ao fim. Sempre foi e sempre será até ao fim. Como Jesus afirmou no Sermão do Monte, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Abel foi um dos poucos que entrou pela porta. Continuam a ser poucos os que entram por ela. O remanescente, os descendentes da mulher, são todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foi derramado sobre a terra, que escorreu da cruz para a terra. O sangue de Abel foi derramado sobre a terra. Por isso, o autor dos Hebreus vai nos dizer que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Porquê? Porque embora Abel, sendo ali inocente, Abel não era sem pecado.
Jesus era o perfeito Cordeiro. E Ele fala alto para trazer remissão de pecados sobre pecadores, incluindo sobre o próprio Abel. Então o sangue de Jesus é a porta de entrada para este povo remanescente. Para Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, David, Pedro, Tiago, João, Paulo, eu e tu. Este texto evidencia diante de nós que o mundo, desde a queda, é dividido em dois grupos de pessoas, duas categorias de pessoas. O mundo é dividido assim, podemos fazer uma linha no meio, colocar um título aqui, colocar outro título ali e colocar todas as pessoas do mundo ou numa coluna ou na outra. Os da semente da mulher ou os da semente da serpente. É assim que o mundo pode ser dividido. Caim era da semente da serpente. Homicida, mentiroso, não adorador do único Deus verdadeiro. Tu e eu, ou somos de uma semente, ou somos da outra. Não há uma terceira via. Não há uma alternativa. É ou ser de Deus, ou ser do diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo, como diz Jesus. Vocês são filhos do diabo, porque são homicidas e mentirosos, tal como o vosso pai, que é Satanás. Só és da semente da mulher se tu te rendeste ao descendente da mulher. Só é da semente da mulher quem se rendeu ao descendente, Cristo. Se reconheceste o teu pecado, a tua miséria, a tua insuficiência, a tua incapacidade de ser perfeito como Deus é perfeito, de ser bom como Deus é, fiel como Deus é, justo como Deus é, amoroso como Deus é, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém é assim. Toda a gente já mentiu alguma vez. Ninguém perdoa com o coração cheio, como disse o pastor Rafael, com o coração cheio e alegre por perdoar. Não, ninguém perdoa assim. Ninguém dá um perdão completo, limpo. Ninguém ama de forma completa, perfeita, a Deus ou ao próximo. Então reconhece isso diante de Deus, o teu pecado. E olha para Jesus como sendo o Cordeiro que derramou o seu sangue, a sua vida, que te pode lavar. E que te pode dar acesso a Deus, te dá o perdão, a reconciliação com Deus. Se tu não és um adorador que pela fé se coloca diante de Deus, tal como Abel, então tu és semente da serpente. És descendente da serpente. E se és da semente do diabo, se Deus ainda não é o Deus da tua vida, a quem tu amas acima de todas as coisas e a quem queres adorar e fazer da prioridade da tua vida, então podes ter a certeza, não vais ter o favor de Deus. E o teu lugar é longe da presença de Deus, é no inferno. No sofrimento eterno, que é real. Onde estão? Quem? Todos os descendentes da serpente. Podes ter coisas boas nesta vida, momentos de alegria, realizações pessoais, profissionais fantásticas. Podes ter dinheiro. Podes ter uma família bonita. Podes ter muitas coisas que são fruto da graça comum de Deus. E que, embora de não as merecer, são coisas que são temporárias. Tu precisas é da graça salvífica. Lembram-se, Deus deu a Lameque e aos seus descendentes o desenvolvimento cultural e civilizacional. É uma graça, mas eles estavam longe de Deus. Então lá porque tu tens coisas boas na tua vida, não significa que tu tens a coisa por excelência boa na tua vida, que é Deus. Pede perdão a Deus pelos teus pecados, entrega a tua vida a Deus. Confia na morte, na ressurreição do descendente da mulher. Outro aspecto, o remanescente, a descendência da mulher, age de forma contrária à de Caim e de Lameque. Age como Cristo. Caim não dominou o pecado quando foi tentado. Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto. Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Jesus veio para dar a vida pelos seus irmãos e as suas irmãs. Lameque arrogantemente orgulhou-se de que ele se vingaria 70 vezes 7 daqueles que lhe fizessem mal. Jesus ensina os seus discípulos a perdoarem 70 vezes 7. Se somos parte do remanescente, então somos como Jesus. Não somos escravos do pecado. Dominamos o pecado. Claro, cair no pecado, nós caímos. É impossível resistir. Mas nós não ficamos num estilo de vida do pecado. Como diz 1 de João, nós não temos um estilo de vida no pecado. Não conseguimos estar lá por causa da nossa da nossa nova natureza. Quando cairmos da nossa nova natureza, quando cairmos, o Evangelho
Vejam, se tu és da semente da mulher, se tu és filho de Deus, quando tu caíres, sempre, 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 mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali, neste ou naquele contexto, a graça de Deus e o Evangelho é colocado diante de ti. Os braços do Pai abertos são colocados diante de ti para tu voltares sempre. Porque os verdadeiros filhos de Deus perseveram até ao fim. Sempre. Se somos da descendência da mulher, então nós vivemos uma vida onde nós vencemos o pecado pelo poder de Cristo que está em nós, pelo seu Espírito. Se somos da descendência da mulher, então, tendo o Espírito de Jesus em nós, nós vamos dar a nossa vida, como Jesus deu a vida pelos seus irmãos, nós vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Não vivemos uma vida autocentrada, vivemos uma vida de sacrifício pela igreja, pela família, pelo colega de trabalho. Nós amamos e servimos. Não somos como quem que tiramos dos outros. E esse é o mainstream da nossa sociedade, esse é o refrão da sociedade. Utilizar-se das pessoas para benefício próprio. Tirar das pessoas. Roubar das pessoas. Se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, nós damos, sacrificamos, damos a vida. Se nós formos descendentes da mulher, então nós vamos ter um coração que não guarda rancor. Nós vamos perdoar 70 vezes 7. Se somos parte do remanescente de Deus, então Jesus vai nos guardar até ao fim. Tenham a certeza absoluta disso. Jesus vai guardar até ao fim. A promessa do Evangelho sempre triunfa no meio dos nossos pecados, sempre triunfa no meio da nossa incredulidade, sempre triunfa no meio das nossas angústias, dos nossos deslizes, dos nossos abatimentos, da nossa frieza, das nossas quedas, das nossas traições. A graça, o amor e a promessa que Deus nos fez de sermos seus filhos triunfará sempre no nosso pior afastamento. Sempre. Porquê? Porque aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ainda que vejamos o verdadeiro cristianismo minguar, diminuir, reduzir-se à nossa volta, seja pelo crescimento da secularização do Ocidente, cada vez mais afastado dos valores de Deus, seja pela perseguição feroz que o mundo cristão sofre noutros lugares deste planeta Terra, ainda que vejamos a Igreja a minguar, nós devemos de saber que a Igreja, o remanescente de Deus, nunca desaparecerá. Mas nunca, 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 nunca. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Sempre haverá. Mesmo que venham falsos profetas, eles poderiam tentar enganar os eleitos de Deus, se fosse possível, mas o texto diz se fosse possível, porque não é possível. Haverá sempre um remanescente. Quando Jesus voltar, a sua igreja estará lá, como uma noiva, pronta para recebê-lo. Pronta, desejosa, ansiosa para recebê-lo. Deus vai sempre preservar a sua igreja. Portanto, vamos para a missão, vamos falar do Evangelho, mesmo que a maior parte das pessoas não ouçam. E não vão ouvir porque a porta é larga, o caminho é largo. Vamos falar de Jesus. Vamos amar como Jesus amou. Vamos servir como Jesus serviu. Vamos, vamos, vamos. Não sabemos quem são os eleitos. Não sabemos quem Deus toca. Não sabemos quem Deus salva. A nós cabe-nos lançar a semente. É o Espírito Santo que convence pecado, justiça e juízo. Nós vamos em obediência. Nós vamos pelo privilégio que é podermos ver uma alma se render a Jesus. Vamos com a promessa de que o nosso trabalho feito em Deus, 1 Coríntios capítulo 15, não é em vão. O trabalho no Senhor nunca é em vão. O trabalho na igreja, mesmo que tu vejas o teu ministério não florescer, mesmo que vejas as pessoas não quererem saber daquilo que tu fazes, que não vejas mudanças nas pessoas que tu discipulas, mesmo que tu não vejas, sabe, há sempre um remanescente, há sempre aquele povo de Deus que Deus vai estar ali a fazer acender a chama. E às vezes é só uma fase, às vezes é só um momento, sabe, continua, trabalha, persevera no ministério para o qual Deus te chamou, porque lá à frente Deus vai trazer essa pessoa novamente para os seus pés. Então isto aqui, esta batalha das sementes, deve-nos trazer encorajamento para nós como igreja, seja na missão, seja na edificação do povo. Mas deve-nos trazer graça e encorajamento para o nosso próprio lidar com Deus. Se por um lado eu devo estar sempre vigilante, e vejam aqui a responsabilidade, se eu devo andar vigilante em relação a Satanás que me pode atacar, eu também sei que se eu cair, não há longe demais que eu possa cair sendo filho de Deus, que eu não possa voltar, porque eu sou descendente da mulher, porque eu sou da linhagem de Jesus Cristo.
filho de Abraão. Jesus triunfou na cruz e nós triunfamos e triunfaremos com Ele e reinaremos com Ele para sempre. A linhagem da mulher vencerá a linhagem da serpente. Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu venceste. Obrigado porque Tu és o Rei dos Reis. Obrigado porque Tu expuseste à vergonha pública Satanás e os seus demónios e todos os seus empreendimentos. Obrigado porque Tu conquistaste para nós a salvação por meio da Tua vida derramada na cruz. Eu, Jesus, peço nesta manhã que está aqui alguém que ainda não se rendeu a Ti, que ainda não reconheceu a sua necessidade, o seu pecado, e ainda não olhou com fé para Ti, lançando-se com toda a confiança diante de Ti, que o possa fazer, Jesus. Convence, Espírito Santo. Convence. Dá arrependimento, dá tristeza, dá incómodo, dá uma consciência angustiada, agoniada, que só encontrará alívio quando disser: Jesus, perdoa-me, eu confio em Ti, eu quero viver para Ti. Jesus, que esta oração saia da boca de alguém nesta manhã. Jesus, peço para aqueles que estão longe. Podem estar aqui nesta manhã, mas o seu coração está longe do amor, do fervor, da intensidade a Ti. Jesus, traz de volta. Traz de volta. E eu peço, Senhor, muito particularmente, por todos aqueles que neste momento possam estar a ser seduzidos por Satanás, por meio de pequenas tentações, a guardar no coração emoções que não devem guardar, seja amargura, seja inveja, seja incredulidade, medo, dúvida, seja o que for. Jesus, que esta manhã, que este momento, a Tua palavra é exposta, o Cristo é exposto nesta manhã, o Verbo encarnado possa atrair, a porta possa ser fechada e a adoração sincera, quebrantada, fervorosa possa ser levantada nesta manhã. Jesus, guarda-nos do maligno, como Tu nos ensinaste a orar. Guarda-nos do mal, guarda-nos das tentações. E obrigado, Jesus, por esta promessa de que, sendo Teus, sendo parte do Teu povo, triunfaremos contigo e viveremos contigo e reinaremos para sempre. Muito obrigado. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Amém.